Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Se você está aqui, chegou nesse vídeo, continua, porque não é um acaso. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem para o teu coração, para trazer respostas que você tem questionado aqui dentro de você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você receba as notificações dos vídeos que são lançados todos os domingos às 19 horas aqui no meu canal do YouTube. Vamos direto para a mensagem? O tema da nossa mensagem é Volte a Sonhar. E a palavra que vai dar o norte para a nossa mensagem encontra-se lá em Abacuque 2, versículo 2. E eu quero ler aqui com você, a gente vai orar, vai consagrar essa palavra a Deus e eu quero compartilhar com você o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Diz assim a palavra: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Feche os teus olhos, querido Deus e Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Colocamos aqui diante do Senhor, Pai, apresentamos ela a Ti e nós oramos para que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai. Que nada seja fruto, Senhor, do meu intelecto, mas que tudo, Deus, tudo, Senhor, ministrado aqui, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o que eu quero trazer para você, e o tema da mensagem é Volte a Sonhar. Talvez você, devido às inúmeras situações que você tem vivido ou que você viveu, situações que te frustraram, as expectativas que te frustraram, pessoas que te machucaram, você foi perdendo o ânimo de sonhar. Sabe, quando a gente é criança, a gente sonha de forma ilimitada. A gente não vê os recursos que faltam, a gente não vê as possibilidades contrárias, a gente não vê um cenário que se opõe, a gente simplesmente olha os nossos sonhos. E aí nós sonhamos os sonhos ilimitados, porque a gente não olha para a realidade se a gente pode ou não viver aquele sonho. A gente simplesmente sonha. Então eu sempre falo, né, sonhe como uma criança e é claro, precisa sonhar como uma criança e precisa planejar como adulto para poder realizar o teu sonho. Mas talvez você tenha chegado a esse vídeo aqui sem esperança. Talvez você tenha perguntado: Senhor, me dá um sinal. E essa é a resposta do Senhor para a tua vida. Volte a sonhar. O Senhor tem gerado coisas no teu coração, o Senhor já gerou coisas no teu coração. E talvez você, por algum momento da tua vida, você começou a implementar, inclusive as direções que o Senhor te deu, tem buscado realizar esses sonhos. Parece que nada aconteceu e muito pelo contrário, quando você vai atrás daquilo que você acredita, mais o cenário contrário se levanta, mais as coisas se tornam difíceis, mas em nenhum momento o Senhor falou para você que quando Ele te apresentou o sonho, Ele te falou que o processo seria simples e que o processo seria fácil para poder realizar esse sonho. Se você conhece a história de José, por exemplo, Deus deu um sonho para ele mostrando que ele seria o rei, sabe? E aí olhou para se ele olhasse para todo o processo que ele viveria, se Deus tivesse revelado o processo para ele naquele período em que o Senhor também revelou o sonho para ele, certamente, talvez, ele poderia ter tido a escolha: não, eu não quero passar por tudo isso. Porque José foi rejeitado pelos irmãos, foi quase morto, foi para o poço, se tornou escravo, foi preso e anos depois é que ele então assumiu o lugar que o Senhor tinha designado para ele. Existe um processo para a gente poder viver uma promessa do Senhor. E quando nós depositamos os nossos sonhos, não na palavra, porque o Senhor te deu uma palavra, a palavra que é um sonho que Ele tem colocado ao teu coração. Se a gente não coloca o nosso sonho na palavra que a gente recebeu e sim no cenário que a gente vive, a gente vai viver sempre uma instabilidade, vai fazer se der certo diante dos nossos olhos. Mas está dando certo. Só que está dando certo pela ótica do Senhor. Se o Senhor te deu uma direção, queridos, Ele vai sustentar a direção que Ele te deu. Ele vai sustentar com as provisões, com os recursos, Ele vai dar tudo que você precisa. E talvez você tenha deixado de sonhar porque você já tentou fazer, você já foi frustrado no meio desse caminho, as pessoas te decepcionaram, as pessoas te traíram, você foi machucado e você desistiu da direção que o Senhor te deu. Você desistiu dos sonhos que o Senhor colocou ao teu coração, porque no meio desse processo você viveu coisas que confrontam completamente aquilo que o Senhor tem ministrado ao teu coração. Mas, amados, o Senhor, tudo o que Ele pede é que a gente mantenha os olhos fixos nele. É interessante que a Bíblia fala quando Pedro entrou lá no mar, foi pescar, passou a noite inteira pescando e não conseguiu pescar nenhum peixe. Ele voltou para a beira
do mar e aí encontrou Jesus. Jesus disse para ele o seguinte: volta para o mar e joga e lança a tua rede. E aí Pedro, pô, Jesus, eu fiz isso a noite inteira, né? O Senhor está pedindo para fazer a coisa que eu fiz a noite inteira. Mas queridos, quando Pedro foi sem uma palavra, Pedro foi com apenas um desejo do coração dele para poder suprir uma necessidade que ele precisava. Então Pedro entrou na água para suprir uma necessidade. Só que quando Pedro entrou na segunda vez, Pedro entrou debaixo de uma palavra. E não adianta, se tem uma palavra, queridos, nada do que acontece na terra é capaz de revogar aquilo que o céu já determinou. Se o Senhor colocou um sonho no teu coração, o Senhor vai realizar esse sonho, o Senhor vai cumprir as promessas que Ele tem para a tua vida. Só que entenda o seguinte, nenhum sonho que o Senhor coloca no teu coração é apenas para suprir suas necessidades, assim como Pedro entrou lá dentro da água para suprir a necessidade dele. Não, era para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, é para que pessoas sejam impactadas através da visão que o Senhor te deu. Se você está querendo realizar um sonho do teu coração simplesmente para satisfazer teus desejos e tuas necessidades, queridos, você está fugindo daquilo que o Senhor tem, que é muito mais amplo para a tua vida. Porque, claro, o Senhor quer realizar desejos e sonhos, o Senhor quer suprir os desejos mais íntimos do nosso coração. Mas quando a gente entende que nós estamos a serviço do reino e que tudo que a gente vive aqui é para glorificar o nome do Senhor e para conduzir pessoas para mais perto dele, a gente entende que o sonho não é para a gente, mas o sonho é para o Senhor. E tudo que você começa a viver, tudo aquilo que você começa a implementar, mesmo que o cenário seja contrário, mesmo que tudo seja desafiador, você vai continuar fazendo. Por que você vai continuar fazendo? Porque você está debaixo de uma palavra e você quer ser obediente ao Senhor. E quando você está debaixo dessa palavra, independente do cenário que você está, essa palavra ela vai se cumprir. Tudo o que eu vivo na minha vida hoje é um milagre. Tudo que eu vivo é um milagre. Quando o Senhor me deu a direção da conexão assunto de mulher, só para você entender como foi, e faz sentido com a mensagem que eu estou trazendo aqui para você, eu passei muitos anos fazendo muitos projetos, investindo em muitas coisas do reino. Eu fiz muita coisa, gente. Coisas que eram sonhos só do coração da Alex. Eu investi em projetos na minha área, eu estudei muito, eu trabalhei muito, mas as coisas elas não fluíam. E tudo isso me frustrou muito, porque eu entrei em falências na área financeira, falência emocional, eu perdi completamente a disposição, a energia, a esperança naquilo que eu acreditava. E aí, nesse processo que eu já tinha entregue a minha vida para Cristo, o Senhor começou a moldar muitas coisas no meu coração e começou a me trazer um novo entendimento. E eu pedi muito para Deus: Senhor, arranca do meu coração os sonhos que Tu não vai realizar, porque eu estou cansada de me frustrar. E o Senhor então começou a organizar o meu coração. Ele começou a tirar do meu coração aquilo que não era dele, começou a implementar aquilo que era dele. Mas é interessante que quando o Senhor deu a direção da conexão Atitude Mulher, eu estava ainda vivendo aquele tempo de frustração. E quando o Senhor me disse para fazer um encontro de mulheres, que era um café para mulheres, e eu nem sabia qual era a proposta, eu ainda fui muito relutante. Por quê? Porque eu já tinha feito vários outros encontros pela força do meu braço, assim como Pedro fez muita coisa pela força do braço dele. Quando Pedro entrou no mar, foi pescar pela força do braço dele, Pedro ali se frustrou, né? E eu também estava frustrada, porque eu tinha entrado no barco já algumas vezes para poder entrar no mar e pescar, e eu não estava conseguindo pescar peixes. Só que daí, aí de repente o Senhor me deu uma palavra, que foi a mesma coisa que o Senhor falou para Pedro: volta lá para o mar e lança a rede de novo. Então eu estava debaixo de uma palavra. Então eu ia fazer a mesma coisa, mas com um propósito completamente diferente. Entende isso? O Senhor, Ele trouxe a verdadeira mensagem, o propósito, o real significado do porquê eu fazia o que eu fazia e do porquê eu faço o que eu faço. Então as coisas começaram a mudar. Quando eu fiz a primeira edição da Conexão Atitude Mulher, que é um café que eu tenho para mulheres, lá em 2022, eu não sabia o que queria acontecer, eu não sabia nem montar as mesas, não sabia o local que eu iria fazer, não sabia quem as pessoas queriam ajudar, o que eu ia servir para essas mulheres comerem, que mensagem eu iria entregar. Eu não tinha entendido ainda qual era o propósito real do projeto, mas quando foi a primeira edição, o Senhor supriu tudo para aquele projeto acontecer, e ali eu entendi que toda a direção que o Senhor nos dá, Ele também assegura toda a provisão que a gente precisa, porque o propósito é
servir as pessoas e conduzi-las a Cristo, entende? Qual é o real propósito dos teus sonhos? E o Senhor trouxe isso para mim, então desde então eu vou falar para você que nenhuma edição da Conexão Estúdio Mulher foi simples. Eu tive muitas oposições, em vários sentidos, que eu não vou retratar aqui nesse momento, né? Então eu tive muitas oposições. Teve um momento assim que eu fui fazer a Conexão Estúdio Mulher, que eu não tinha provisão para poder promover a conexão. Eu lembro de uma das edições que o Senhor tinha me direcionado a falar sobre honra e eu ia homenagear, né, algumas mulheres, inclusive a minha mãe, homenagear também a minha pastora, e naquela semana várias mulheres tinham cancelado o evento. Então, quando chegou na semana, a gente tinha contratado o buffet, tinha contratado, enfim, outras pessoas para poder servi-la junto comigo, e não ia fechar tudo que eu tinha que pagar. E eu fui num local e comecei a chorar, falei, Deus, eu não tenho condição de tirar esse dinheiro da minha bolsa, do meu bolso, para poder investir nisso aqui que o Senhor tem trazido ao meu coração. Mas, Senhor, eu sinto que eu preciso fazer, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu preciso fazer. Então eu tomei a decisão de fazer e, amados, foi algo extraordinário, foi uma experiência sobrenatural que eu retrato no meu livro, inclusive, né, numa Nova Estrada para a Vida. Então eu vivi algo extraordinário. E como eu fui obediente, quando chegou segunda-feira eu tinha que pagar as pessoas, né, que tinham prestado serviço para mim, tinha que pagar o buffet. Um dos maridos de uma das mulheres que estava no café entrou em contato comigo e disse que queria ser patrocinador do café, que ele ia pagar os custos daquele evento. Então é exatamente tudo que estava faltando, tá? Aquele rapaz, né, ele pagou tudo. Mas por que eu estou falando isso? Porque sempre que o Senhor te dá uma direção, uma palavra, Ele vai assegurar a provisão e os recursos. Quando eu entendi, tá, que os sonhos não são apenas para evidenciar a Alex, não para satisfazer os desejos dela e muito menos o ego dela, mas para servir o reino, que nós estamos a serviço do reino de Deus, nós estamos a serviço do céu, queridos. Quando nós entendemos isso, o Senhor começa então a colocar no nosso coração os sonhos dele, nós abrimos mão dos nossos sonhos. E isso gera tanto prazer porque nós fomos criados para amar e servir as pessoas. Então a gente começa a entender o propósito dos nossos sonhos. Só que talvez o Senhor já tenha te direcionado essas palavras, você já sabe quais são as direções que o Senhor te deu, o Senhor já falou o que você tem que fazer. Não sei, assim como eu fiz um encontro de mulheres, assim como eu escrevi um livro, estou aqui gravando vídeos, né, pro YouTube e tenho, enfim, feito algumas coisas que o Senhor tem me direcionado. Talvez para você seja abrir a tua própria empresa, o teu próprio negócio, um consultório veterinário, um escritório de advocacia, um escritório de engenharia, sei lá, um restaurante. Talvez o Senhor tenha te direcionado a trabalhar num ramo específico que você, com o dom que Ele tem te concedido, e você está com medo. Porque você já fez isso as outras vezes, assim como eu. Um dia eu já gravei vídeo, um dia eu já fiz eventos, sabe? E aquelas coisas não foram para frente e faltava recurso, eu tinha que suprir do meu bolso. Então eu fui me desgastando em todos os sentidos. Só que a partir do momento que eu recebi uma palavra, aí tudo mudou, porque toda palavra que vem do Senhor, o Senhor vai usar. O Senhor não descarta nada daquilo que a gente fez, nenhuma experiência que nós tivemos. O Senhor usa tudo isso a favor do reino para que o nome dele seja glorificado. Mas aí o Senhor disse, volte lá para o mar e lança a rede. Eu estava debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra. E cada coisa que eu faço aqui, queridos, realmente eu vivo na dependência do Senhor. Mas o Senhor, Ele provém tudo, sabe? Então você está aí talvez frustrado porque o Senhor já te direcionou, o Senhor já te deu a palavra. O Senhor está te dizendo, volta lá para o mar, lança a tua rede, e você está aí resistindo porque você está com medo. Você está com medo das frustrações porque você passou por frustrações, assim como eu passei, as coisas não foram para frente. E aí eu entendi que a gente cria uma expectativa do cenário de como é ir para frente, né? Eu entendi que o propósito daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração é servir as pessoas, entende? E é isso que tem acontecido. Se for uma vida, queridos, ali você já está valendo muito, porque cada vida importa. Então o Senhor começou a trazer uma nova percepção sobre as coisas que eu faço, sobre os sonhos que Ele tem colocado ao meu coração. E é essa percepção que o Senhor quer te trazer. Então se você chegou nesse vídeo e você está aí frustrado, o Senhor já te deu direção e você está relutando há dias, meses, anos, não sei, porque você está frustrado das experiências anteriores, eu declaro em nome de Jesus que essa frustração está caindo por terra hoje e que você está voltando a sonhar.
Sabe que esse sonho não é só simplesmente para satisfazer um desejo do teu coração, mas tem vidas que estão esperando aquilo que o Senhor tem colocado, aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Você tem um jeito de falar que ninguém tem, você tem um jeito de se expressar que ninguém tem, você tem um jeito de fazer as coisas que ninguém tem, porque o Senhor te deu alguns dons e o Senhor quer que você multiplique esses dons. Então, queridos, coloque em prática isso, sabe? E se você, poxa, Alexia, eu ainda eu ainda nem tenho sonho, nem pensei, porque eu passei por tanto desafio. Peça para o Senhor, Senhor, coloca no meu coração os teus sonhos e me deixa sonhar os sonhos do Senhor. É importante a gente sonhar, amados. É importante a gente, sabe, desejar, porque os sonhos, eles são encorajadores, impulsionadores, assim, da nossa vida. É tão bom, sabe? Hoje eu acordei, né? Tô aqui com a minha amiga, a gente dormiu menos de 3 horas, a gente veio gravar. A gente tá numa alegria, numa felicidade gravando. Por quê? Porque o Senhor me deu uma direção, estou debaixo da palavra e eu sei daquilo que o Senhor pode fazer através de uma mensagem. Talvez seja para a tua vida, você que está aí me ouvindo, talvez só você vai assistir esse vídeo. E talvez seja por causa de você que o Senhor me fez estar aqui hoje. E isso já me alegra demais, porque, como eu falei, cada vida importa. Se você se conectou aqui com essa mensagem, eu creio que o Senhor tem ministrado a você. E se você chegou até aqui é porque o Senhor está te dizendo, eu já te dei um sonho e eu quero que você faça. Eu quero que você faça porque eu vou dar tudo aquilo que você precisa. Então, queridos, volte a sonhar, peça a Deus, Senhor, quais são os teus sonhos para a minha vida? Eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida. Senhor, me dá coragem, me dá ousadia e o Senhor quer agora a tua decisão. Se você está nesse vídeo, a opção que o Senhor te dá é de realmente decidir se você vai querer viver ou não aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E o meu desejo é que você viva, porque, queridos, é extraordinário quando a gente está no centro da vontade de Deus. É extraordinário quando a gente é obediente ao Senhor, sabe? É extraordinário viver a dependência em Deus, sabe? Eu ontem, estive reunido com um grupo e eu estava ali falando do livro e eu me emocionei muito quando o pastor foi ler a carta que eu escrevi para Jesus e eu nem lembrava as palavras que eu tinha escrito naquele livro e eu comecei a chorar. Porque eu comecei a lembrar, sabe, do tempo que eu escrevi aquele livro, de como o Senhor me deu a direção, de como foi a construção daquele livro. E esse livro já impactou tantas pessoas e tem chegado a lugares que eu nem imagino. Mas porque naquele momento eu tinha uma palavra. Eu nunca imaginei que eu iria escrever um livro, mas o Senhor colocou esse sonho no meu coração, não para me evidenciar, mas para poder impactar as pessoas. Assim como o canal do YouTube, assim como qualquer outra coisa que eu tenho construído. E eu sei que o Senhor tem algo para você também. Eu sei que o Senhor quer fazer muito mais além, através da tua vida, do que você imagina. Então, se encoraja, é um tempo de encorajamento, é um tempo de decisão. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e se gerou impacto, comenta aqui embaixo qual foi o impacto, qual é a reflexão que você tira a partir dessa mensagem e compartilha também esse vídeo com outras pessoas se fez sentido para você. Obrigada por estar aqui e te espero no próximo vídeo.